Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal do YouTube para trazer para você um pouquinho mais de informação em relação à saúde. Bom, o tema de hoje vai ser obesidade, um tema muito polêmico. As pessoas procuram muito consultório buscando emagrecimento. E a primeira coisa que eu faço quando o paciente senta na minha frente pedindo para emagrecer, eu tenho que identificar que tipo de paciente está na minha frente, porque eu classifico o paciente obeso em dois tipos. O paciente que busca emagrecimento porque quer emagrecer e o paciente que busca emagrecimento querendo ser emagrecido. São dois tipos completamente diferentes e, na verdade, eu só consigo trabalhar com o primeiro, que é o paciente que quer emagrecer. Porque o paciente que quer ser emagrecido é aquele paciente que ele vem me falando assim, olha só, doutor, eu estou acima do peso, eu sei que eu preciso baixar o meu peso, mas eu não consigo fazer nada para mudar. Eu não consigo me exercitar, eu não consigo parar de comer os alimentos que me engordam, eu não consigo. É a frase mais utilizada por ele. Bom, esse tipo de paciente, infelizmente, ele vai cair na onda dos remédios para emagrecer, né? Sibutramina, Venvance, vai usar injeções de Victoza. Por quê? Porque são recursos que vão emagrecer o paciente, mesmo que ele não mude. Só que a gente já percebeu que esse tipo de prática não funciona, uma vez que o paciente volta a engordar assim que ele termina o tratamento. Até a estatística brasileira ela é um pouco frustrante. Ela mostra que a cada 100 pacientes que emagrecem no Brasil, 94 voltam a engordar. Por quê? Porque são os pacientes que foram emagrecidos. Se não for com método medicamentoso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um médico e vai pedir para o médico colocar aqui dentro do seu estômago um balão intragástrico, um balão que faça com que não caiba comida aqui dentro. Então esse paciente, ele até quer comer, ele busca aquela comida, a mesma comida que levou ele a engordar. A massa, o macarrão, o arroz branco, o açúcar, sobremesa, sorvete. Só que como não cabe, ele vai ingerir aqui de 20% a 30%, né, do que ele comia, porque agora o estômago não cabe, e ele vai emagrecer? Claro que vai, porque é uma redução calórica, por uma lógica muito simples, ele vai emagrecer. Aí ele vai ficar com esse balão aqui por uns 6 meses. Quando ele tirar o balão, ele perdeu 25 quilos, ele está feliz da vida. E aí vamos dar o exemplo assim, ó, ele vai tirar o balão no consultório médico na sexta-feira, às 14 horas, tá? 14 horas é o horário que ele marcou para tirar o balão. O que ele vai fazer nessa mesma sexta-feira, às 19 horas? Ele vai organizar uma comemoração pela retirada do balão, convidando os amigos dele para ir na pizzaria, no rodízio de pizza, para ele começar aqui, no mesmo dia, o processo de vingança pelo tempo todo que ele quis comer e não cabia tanta comida dentro dele. Ou seja, ele já vai começar de novo a engordar e é só questão de tempo ele voltar ao mesmo peso que ele estava ou até um peso maior, né? Até que ele já tentou de tudo, ele já tentou medicamento, ele já tentou o balão intragástrico, ele viu que nada funcionou. Aí o que ele faz? Aí ele se submete a uma cirurgia de mutilação das suas próprias vísceras, que vai fazer uma redução cirúrgica do estômago dele, para que ele volte mais uma vez a um estado onde ele não consegue comer tudo aquilo que ele quer. O que a gente está percebendo com essa cirurgia, que chama bariátrica? Que o paciente ele só está demorando um pouco mais para voltar a engordar, porque agora ele tem que lutar contra uma redução de espaço, né? Então ele vai tentar a cada dia colocar uma fatiazinha de pão a mais na boca, até que ele vá distendendo isso daqui, ó, vai aumentando e volta a ter o estômago normal que ele tinha, né? Então, pacientes bariátricos, claro, a estatística é muito menor, né? Eu falei que de 100 pacientes que emagreciam, 94 voltam a engordar. Em relação à bariátrica, a estatística diminui, mas ela é de 70%, ou seja, também não é efetivo. Por quê? Porque o paciente ele não mudou o mindset dele. Ele não entendeu o porquê que ele precisa comer. Ele ainda busca na comida aquele prazer momentâneo que vai durar por 20 minutos,
depois bate um arrependimento, até o próximo craving que ele tiver, né? Aquele craving louco, que ele vai querer mais açúcar e mais açúcar, porque ele basicamente é um viciado, né? Existem alimentos que a gente já sabe que viciam, como farinha, açúcar, como alguns produtos industrializados, tipo sucralose, que é um adoçante químico, né? Aspartame. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer como profissional da área da saúde é transformar esse paciente que quer ser emagrecido no paciente que quer emagrecer. Que aí esse é o paciente com um perfil de vencedor. É o cara que fala assim, não, eu só não sei o que fazer, mas eu vou fazer. Me passa toda a informação que eu vou trilhar o meu caminho sozinho, né? Claro, lógico, isso é muito mais complicado quando a gente está falando de um paciente que tem uma certa dependência por comida, mas assim como a gente consegue tratar um dependente por crack, por heroína, por cocaína, a gente vai conseguir tratar o nosso paciente, emagrecer o nosso paciente, só que ele primeiro precisa entender o quê? Que ele vai ter que mudar, que ele não pode perpetuar essa coisa de não querer fazer nada, de querer que o outro atue sobre o peso dele. Não, é ele que tem que fazer, é ele que tem que ser o protagonista dessa história, tá? Então, eu costumo usar aqui uma analogia que eu faço usando o computador. Eu uso com o meu paciente isso. Eu pergunto assim, você sabe qual a diferença entre um software e um hardware? Né? Por quê? Porque o computador, aquela caixa que você está vendo, aquele CPU, aquela placa-mãe, aquilo tudo é o hardware do computador, né? A gente costuma dizer, a parte que você chuta, consegue chutar é o hardware. A parte que você xinga é o software. O que é o software? É o programa operacional que está dentro do hardware, ou seja, é o Microsoft ali, é o teu Windows que está rolando, esse é o programa operacional. E a gente tem o nosso hardware, que é o nosso cérebro, e dentro do nosso cérebro roda um programa operacional, que é o programa que faz a gente fazer as nossas escolhas muitas vezes involuntárias, porque você acorda de manhã, você vai tomar banho, você liga o chuveiro e você não fica pensando assim, nossa, o que eu vou lavar primeiro hoje? O cabelo? O braço? A axila? Você faz tudo involuntariamente. Aí você fecha o teu chuveiro, você pega a toalha, quantas vezes você se deparou com o seguinte pensamento, o que eu vou secar primeiro no meu corpo? Você não pensa, você vai fazendo. E assim é com outras coisas. Quando você dirige, né? Você está dirigindo um carro que é manual. Você está ali botando a primeira, você fica tenso, se preocupando em ver quando é que você tem que puxar a segunda marcha. Não, você vai dirigindo, trocando de marcha, tudo no automático. E isso é o teu software que está fazendo, que está determinando suas escolhas. E se você deixar esse software determinar as suas escolhas alimentares, muitas vezes você pode estar sendo refém dele e perpetuando aquele tipo de alimentação inflamatória. Então, o primeiro passo é entender que todas essas drogas que eu falei aí, sibutramina, dietilpropiona, Venvance, tudo isso são vírus que você implanta num software, né? Ou seja, você tem um software que está funcionando, aí você põe um vírus ali que faz com que aquele software comece a se comportar diferente. Só que assim como um vírus de computador não pode ficar no teu computador para sempre, você vai ter que formatar o teu computador para que ele volte a rodar com aquele programa operacional. A sibutramina é mais um vírus que vai sair desse software e vai voltar a rodar aquele software antigo que te engordou. Então, a gente tem que passar da fase de botar vírus no software do nosso paciente e tem que ir para uma fase de instalar novos aplicativos nesse software, né? Mudar a programação. E isso é possível de fazer, a gente sabe que é possível de fazer. Hoje a gente tem algumas técnicas, né, que são técnicas de programação neurolinguística. O coaching é um profissional que está se destacando no mercado porque ele consegue acessar a parte do cérebro reptiliano e mudar lá alguns gatilhos, algum start que faça com que o paciente comece a trabalhar com um novo software. Muitas vezes esse novo software ele só vai vir depois de uma dor muito grande, né? A gente costuma dizer, parece um clichê, mas é uma grande verdade, que o ser humano só muda no amor ou pela dor. E a gente sabe que a dor então é muito mais potente, né? Tem pessoas que reprogramam todo o seu software depois que elas descobrem um câncer, depois que elas infartam ou depois que alguma coisa muito trágica acontece na sua família. Então vamos falar nos próximos vídeos aqui algumas técnicas para você ir mudando esse teu software e se tornando uma pessoa que vai deixar de ser a vítima e ser um vencedor na vida, ok?